Graça e paz, queridos irmãos, irmãos da Igreja Batista em Vila Permanente, ovelhas de Jesus, as quais eu tenho a incumbência do próprio Senhor Jesus de cuidar enquanto estivermos aqui na terra. Este é um compromisso, é um chamamento do Senhor para a minha vida. Isso deu-se há 32 anos atrás, e eu então aceitei a convocação do Senhor e estou no ministério todo esse tempo. E há 23 anos, vai fazer agora em agosto, eu pastoreio a Igreja Batista em Vila Permanente, com muita alegria, sentindo-me muito honrado por Deus ter me trazido para cá, uma igreja tão abençoada e tão abençoadora. Antes de eu ler o texto que vai dar base para a meditação dessa noite, eu quero mandar um abraço a todas as mamães. Afinal de contas, hoje é o Dia das Mães, segundo domingo de maio. Quem não tem uma palavra carinhosa para a mamãe? Quem não tem um pensamento, uma lembrança muito especial da sua mamãe, mesmo que ela não exista mais, mesmo que Deus já tenha levado, como é o meu caso? Deus levou minha mãe já há muitos anos, mas eu ainda me recordo muito bem dela, dos seus gestos carinhosos, da sua tentativa de nos atender. Agora, as mamães da Igreja Batista da Vila e as que estão ao alcance de nossa voz, que Deus abençoe ricamente suas vidas e sintam-se honradas por ser mãe. O filho pode ser o que for, ele não deixa de ser seu filho, nem você deixa de ser mãe dele. Então, abençoe seu filho e, filho, abençoe a sua mãe também. Eu quero convidar os irmãos a prestarem bastante atenção, porque eu vou ler hoje o que está registrado em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 6 em diante, até o versículo 12. Portanto, 6 versículos. Diz assim a palavra do Senhor em Malaquias, no capítulo 3. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais de dizer, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vide. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos irmãos, no domingo passado, vocês prestaram bastante atenção e certamente vocês ouviram eu anunciar 2 assuntos que eu queria tratar. Um foi tratado domingo passado, que é vir ao templo adorar o Senhor com alegria, que é uma manifestação cristã, uma manifestação do povo de Deus, vindo ao templo com alegria. O texto usado foi Salmo 122, quando Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como eu sabia que não daria tempo para tratar deste assunto no domingo passado, eu avisei que neste domingo eu traria outro assunto. E o deste domingo agora, eu quero falar com vocês sobre dízimo, sobre a importância do dízimo, o que é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja na face da terra. E como nós lemos aqui em Malaquias, Deus deu um imperativo ao povo, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Então, uma outra forma de adoração ao Senhor, de obediência ao Senhor, é entregar os dízimos e ofertas para o sustento da casa do Senhor. Eu estive meditando, quando alguém chega e diz, pastor, o senhor pode orar aí? Minha vida financeira não vai muito bem, eu gostaria que o senhor orasse.
Ou então, às vezes, o tesoureiro chega e diz: pastor, esse mês a coisa está muito apertada, a coisa está muito difícil financeiramente, os dízimos não são suficientes para saldar todos os compromissos que nós temos para saldar esse mês. E aí, como normalmente fazemos, a gente vai aos pés do Senhor, orar e clamar a Deus. Nesses dias, quando eu estava fazendo isso, o texto veio à minha mente. O Senhor dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. Então a chave está aí. Se todos dizimarem fielmente, não vai faltar recursos na casa do Senhor para tudo que precisa ser feito e mais alguma coisa ainda. Mas como alguns irmãos não são fiéis no dízimo e na oferta, falta o recurso. Falta o recurso. E vocês sabem muito bem que, pelo menos a Igreja Batista da Vila, não quero tocar assunto de outras igrejas, mas na Igreja Batista da Vila, nós não temos outra forma de sustento a não ser o dízimo do Senhor que você entrega e a oferta que você entrega. Nós não temos. Eu não vou lá na porta do prefeito ou no gabinete do prefeito dizer: prefeito, esse mês, ou o governador, ou o presidente da República, ou qualquer outro tipo de político, olha, esse mês o dízimo foi pouco e eu preciso que o senhor complete aí com X. Ou qualquer outro irmão empresário. Quantos irmãos empresários nós temos da Igreja Batista da Vila? Quando que eu fui a qualquer empresário da igreja dizer: olha, o dízimo foi pouco esse mês e nós precisamos que vocês completem, para que a gente não passe vergonha e venhamos a saldar todos os compromissos que temos que saldar. Não, a responsabilidade é sua, é minha, e é sua também em entregar os dízimos e oferta. Se você entregar os dízimos e ofertas, não vai faltar recursos na casa do Senhor para sustentar todas as obras e toda a forma de despesa que a igreja tem. Então, ir ao Senhor, orar: Senhor, mande recurso. É como se Deus dissesse: mas eu já mandei o meu povo entregar o dízimo. Eu já mandei o meu povo ser fiel em entregar o dízimo para não faltar. Agora, se está faltando, é porque o povo não está entregando. Se está faltando, é porque meus servos não estão sendo fiéis. E voltando ao texto que nós lemos, após o povo de Deus ter saído do exílio, ter passado o período de 70 anos de escravidão, de estar preso ali por Nabucodonosor, o povo retorna. E especificamente em Judá, o povo estava negligenciando a aliança que havia feito com Deus. Acerca do casamento, estava havendo muito divórcio, que é um assunto que eu quero tratar depois, não vou parar nisso agora. E principalmente não estavam levando o dízimo na casa do tesouro. Lá em Levítico 27:30, o Senhor determina que todos levassem para a casa do Senhor o dízimo do fruto, o dízimo do cereal, o dízimo de tudo que o povo tinha, para que não faltasse mantimento para os levitas, nem para os profetas, porque os levitas e os profetas, eles são servos do Senhor e não tem renda, não tem trabalho, não tem. Ele dedica exclusividade à obra do Senhor. E a Bíblia diz: o que vive do Evangelho, coma do Evangelho. Então, e o povo não estava levando o dízimo para a casa do Senhor. E aí estava faltando mantimento para repartir entre os levitas e os profetas. E alguns deles, logo depois, deixa eu me lembrar bem aqui, para eu não esquecer, teve um período na restauração do templo, que enquanto o profeta retornou para dar satisfação ao rei, porque ele foi lá para restaurar o templo, quando ele voltou, o cômodo que era destinado a guardar os dízimos estava servindo de dormitório para pessoas que nem tinham compromisso com Deus. E o profeta ficou muito nervoso e tirou tudo, arrancou tudo, jogou fora e disse: não mexa, isso aqui é para botar os dízimos, para que não falte mantimento nem para o profeta, nem para os levitas. E aí eles já estavam tranquilos, cada um na sua casa, já havia se libertado da tirania de Nabucodonosor,
E agora que era para eles exercitarem a fidelidade, eles começam a reter e não entregam o dízimo e começa a faltar na casa do Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos dar nada a Deus que Ele não nos tenha dado primeiro. Então, tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo. Quando nós nascemos sem nada. Não tínhamos nem roupa para vestir. Nascemos nu, como você sabe. E hoje, independente de quantos anos você tem, quanto Deus já acrescentou à sua vida? Quanto Deus já te fez prosperar? Foi Deus quem te fez prosperar, porque você não tinha nada. E por que agora você negligencia o dízimo? Você deixa de entregar o dízimo, você guarda o dízimo. Olha, se você não consegue fazer tudo que você precisa com 90%, não é com 10% que você vai completar. Você não vai entregar o dízimo, vai roubar o Senhor e não vai resolver o problema. E você ainda vai estar entristecendo a Deus, porque vai faltar recurso na casa do Senhor e a igreja vai passar vergonha. Porque às vezes compra um material de construção numa loja, chega na hora, não tem o dinheiro para pagar. Às vezes compra um material de pintura, quem vem ao templo esses dias de oração, está vendo que o templo está todo pintadinho por dentro, por fora. Tudo isso é material que a gente compra no material de construção. Mas no final do mês tem que ir lá pagar. Se você não tiver entregado o seu dízimo, a sua oferta, com que dinheiro nós vamos lá pegar? Nós vamos pegar dinheiro com poder público? Vamos pegar dinheiro no sinal, com cada carro que passar para poder pagar a dívida de igreja? Dívida não, compromisso da igreja? Não. É o meu dízimo, é o seu dízimo, é a minha oferta, é a sua oferta que você deposita no gasofilácio em dias de culto. Nós não estamos tendo culto por esses dias, por questão do decreto municipal e desse Covid-19, mas você pode trazer o seu dízimo, depositar no gasofilácio. Tem gente aqui o dia inteiro, ainda mais agora na campanha de oração, ou fazer transferência. Você pode entregar o dízimo, deve entregar o dízimo, e eu vou um pouquinho mais além. Você tem que entregar o dízimo, porque o dízimo não é seu. O dízimo pertence a Deus, ao Criador, que tem te dado tudo. Tudo e mais alguma coisa. Porque, por exemplo, eu tenho mais do que eu preciso, para a glória de Deus. É Deus quem me deu. Você também, eu afirmo-lhe, que você tem mais do que você precisa. Que Deus tem te dado mais do que você precisa. E por que você não entrega o dízimo do Senhor? Por que você faz questão de reter? Eu não vou entregar. Outros deixam de entregar porque acham que o dinheiro está sendo gasto indevidamente. Aqui na Igreja Batista da Vila, não. Aqui o relatório é prestado em toda a Assembleia, o tesoureiro vem, fala quanto entrou, quanto saiu, se tem, se não tem, se sobrou, se não sobrou. E você, membro da igreja, ainda tem o direito de ir ao tesoureiro, se você precisar de mais esclarecimentos, de tirar mais dúvida, você pode ir ao tesoureiro e perguntar para ele: olha, você deu o relatório domingo, mas eu alguma coisa não entendi, você pode me explicar? E o tesoureiro, com muita responsabilidade e obrigação, ele vai te explicar, porque se você quer saber a destinação do seu dízimo, da sua oferta, pode ir à tesouraria e perguntar, porque nós não temos o que esconder. Existe um relatório de quanto entrou, de quanto saiu, se tem alguma coisa, se não tem. Então você pode ir. Então não há motivo. Agora, você não tem o direito de querer destinar o dízimo que você entrega. Você entrega o dízimo que é do Senhor, na casa do Senhor. E a igreja então administra. Você não tem o direito de dizer: não vou entregar não, porque estão gastando dinheiro de maneira que eu não concordo. Ora, Deus lá quer saber se você concorda ou não, ou nós queremos saber se você concorda ou não. Você tem que confiar na liderança que você tem na igreja, votado por você, indicado por você ou indicado por outras pessoas, mas votado por você em assembleia no final do ano. Se você não estava presente, o problema foi seu, você deveria ter estado presente. E agora confiar na liderança que administra os recursos que entram na igreja. Agora, você não tem o direito de direcionar: eu vou entregar meu dízimo, mas só vou entregar no mês que vem se eles aplicarem esse dinheiro aqui. Não é seu, o dinheiro não é seu. O dinheiro é do Senhor e você entrega na igreja, e a liderança administra. Agora, se você quer
como eu disse anteriormente, se você quer alguma orientação a mais, porque você ainda tem dúvida, você tem esse direito. Você pode ir ao tesoureiro e ele vai te explicar. Agora, o que você não tem o direito é de querer exigir que o dízimo que você entregue seja gasto nisso, naquilo ou naquilo outro. Não, você não pode exigir isso. A administração da igreja, a tesouraria, o departamento financeiro, sabe onde deve aplicar o dinheiro que você entrega. Agora, tudo que você tem foi Deus que te deu. Não espere Deus dizer para você, basta, eu vou dar um corretivo agora ao fulano, ao ciclano, porque eu tenho dado tudo para ele, tudo para ela, e eles não têm sido fiel a mim nos dias das ofertas, e eu vejo a igreja passando dificuldade, sem que não precisar passar dificuldade, porque há número de pessoas suficiente sendo dizimistas, ou para ser dizimistas, para que a igreja ande folgadamente financeiramente, sustentando o que já tem para sustentar, e ainda até entrando em outros desafios em favor do ser humano. Então, meus queridos irmãos, não retenha o dízimo, porque o dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. Eu recebo o meu dinheiro, meu salário, e aí eu tiro 10%, porque 10% não é meu, é do Senhor, e eu devolvo. Eu não dou o dízimo e nem pago o dízimo, eu devolvo o dízimo, porque ele é do Senhor. Então, quando eu recebo, eu já separo 10% que não é meu. A Bíblia me esclarece que é do Senhor, e por gratidão a tudo que Deus me fez e me faz ainda, e também em obediência ao Senhor, que diz para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, e eu trago. E se você não está fazendo isso, você está em falta com Deus, e não é bom. A palavra não é bonita, mas eu acabei de ler na Bíblia para você ouvir. Quem não entrega o dízimo rouba a Deus. Isso é muito claro. Se 10% pertence a Deus e eu fico com ele, eu estou roubando a Deus. E o que eu posso esperar de Deus se eu estou roubando a Deus? Se eu estou querendo passar Deus para trás, como se isso fosse possível. Então, meus queridos irmãos, estejam atentos ao que a Bíblia diz. Se a Igreja Batista da Vila hoje passa por alguma dificuldade financeira, aperto financeiro, tanta coisa para fazer, tanta coisa para pagar, é porque você tem retido o dízimo. Você tem ficado com o que não é seu. Esse dízimo era para estar aqui, no cofre da igreja, no gasofilácio, na conta da igreja. Não era no seu bolso, nem na sua conta, nem em despesas que você fez. Porque você está em falta com Deus. Você está quebrando a aliança financeira com Deus. E tudo que Deus tem te dado não é em troca de nada. Deus tem te dado porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Agora, seja fiel ao Senhor e entregue o seu dízimo a partir desse mês. Não precisa entregar dízimo passado, não. Ah, tem tantos meses que eu não entrego, eu acho que eu tenho. Não, não tem não. Se você quiser fazer, você pode fazer, mas não tem que fazer. Você tem que ser fiel a partir desse mês de maio. Nós estamos no início de maio, hoje é 7 de maio. Então, comece esse mês de maio a ser dizimista fiel, para que a sua igreja não passe vergonha, não tendo recursos para honrar os compromissos que ela tem que honrar. Entregue o dízimo, porque ele não pertence a você, ele pertence a Deus. Então faça esse voto a Deus, mas não faça voto de tolo, porque esse período de pandemia está sendo um tempo para reflexão, para o crente refletir, para o servo do Senhor refletir e encontrar no que ele tem falhado, no que ele tem errado, onde ele tem pecado, e consertar a sua vida com Deus. Deus está dando a mim e a você oportunidade para reflexão e para arrependimento e conserto de vida. Então, se você até hoje tem negligenciado o dízimo, por favor, para o seu próprio bem e para a glória de Deus e para não faltar nada na casa do Senhor, seja dizimista e entregue o dízimo.
Eu quero orar nesta hora, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele destrave a sua mão, destrave o seu bolso, destrave a sua conta, para que você possa ser dizimista. Querido Senhor, o assunto que nós tratamos hoje, Senhor, ele não é muito agradável, mas Malaquias não temeu nem um pouco em tratar desse assunto publicamente, falando em praça pública, falando no templo, publicamente sobre um assunto tão sério quanto esse do dízimo. Eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor toque no coração daqueles que não têm entregado o dízimo, daqueles que têm retido o dízimo e gastado o dízimo. Senhor, estão em pecado, estão errando, estão em falta com o Senhor. O Senhor tem sido tão misericordioso, o Senhor tem nos dado mais do que precisamos. Não há necessidade de reter o que pertence ao Senhor e sermos enquadrados como ladrão no reino espiritual. Obrigado por tudo, Deus querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui em vida permanente, em nome de Jesus. Amém.